Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Como eu faço toda segunda-feira, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais para essa semana. É claro que a semana começa para o vascaíno, né, com um gosto ruim, aquela sensação de ressaca, né, aquela ressaca moral após a eliminação de ontem e junta também com a eliminação de quinta-feira, né, para o ABC. Então é um momento que o torcedor vascaíno realmente não tá legal, mas, enfim, a vida tem que seguir e a gente vai aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Nenê. O Vasco deve definir aí nos próximos dias o futuro, né, do Nenê, e a tendência hoje é que o jogador não renove. O Vasco também deve ir no mercado de transferências para trazer reforços, né, para o Campeonato Brasileiro, e se fala em até 5 reforços, né, para esse momento aí, antes de começar o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso também. E claro, vamos ouvir aqui Maurício Barbieri, treinador do Vasco, e também o capitão do Vasco, Léo Pelé. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você. Deixa o like aí por educação, se você gosta aqui do canal. O like ajuda, eu sei que você está chateado. Se não quiser deixar o like também tá tudo bem. Só de você estar assistindo já ajuda demais também aqui o canal. Se você não for inscrito, se inscreva, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui que tem o oferecimento da Mais Ágil. Você que está precisando ali daquela graninha extra e quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e vai ser muito bem atendido, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar aqui falando do jogo de ontem e tentando aqui também já olhar os próximos passos. Ontem foi mais uma partida que o Vasco foi bem, jogou bem, mas infelizmente foi derrotado, né? Não conseguiu cumprir o objetivo. Foi assim contra o Fluminense, que o Vasco joga bem, perde bastantes oportunidades e acaba em 2 bolas ali que sobram para o Germancano faz o gol e o Vasco perde o jogo. Foi assim também no primeiro jogo contra o Flamengo, o Vasco perde por 3-2, jogando melhor que o adversário. E ontem a mesma coisa, né? O Vasco teve as oportunidades de matar o jogo, de ficar à frente do placar, mas não conseguiu. E por conta de falhas individuais, mais uma vez, o Vasco é derrotado. A gente pode dizer que o Vasco foi derrotado para ele mesmo. É claro que do outro lado tem uma equipe bastante qualificada, com bons jogadores, mas, cara, desses 6 gols aí que o Vasco levou nesses 2 jogos contra o Flamengo, a gente pode colocar aí pelo menos 4 que foram em falhas individuais do Vasco, né? Falhas diretas ali. No primeiro jogo, o Capasso deu um gol, né? Tocou a bola ali no pé do Pedro. Teve a falha do Léo Jardim no terceiro gol, né? Que ele não sai, a zaga fica olhando ali com o Pumita. Teve o pênalti que o Capasso fez também, que poderia ter tomado uma decisão diferente. Enfim, o Vasco acaba pecando aí por conta de suas falhas individuais. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o Maurício Barbieri falando sobre tudo isso. O zagueiro capitão Léo também vai falar sobre isso. Mas antes, vamos dar uma atualizada aqui sobre o Nenê, camisa 10 do Vasco. Ontem ele entrou mais uma vez e o contrato dele está terminando, né? O contrato ia só até o final do Campeonato Carioca. O Vasco já está fora do Campeonato Carioca e para o Brasileirão, o Nenê não terá contrato com o Vasco da Gama. E a informação do Globoesporte.com é a seguinte, que a tendência hoje é que o Nenê não renove o seu contrato com o Vasco da Gama. O jogador tem um convite do Vasco para participar da gestão de futebol do time e está prevista aí uma reunião do departamento de futebol para debater sobre o futuro do camisa 10. Tudo vai depender do movimento que o Vasco fizer agora no mercado, onde o Cruz Maltino busca um meia com características ofensivas para reforçar o elenco visando a disputa aí do Campeonato Brasileiro. Então, segundo a matéria do GE, a tendência hoje é que o Nenê não renove o seu contrato, né? Que ele realmente se aposente e que vá continuar no Vasco, mas exercendo aí uma outra função. Também saiu uma reportagem do Globoesporte.com dizendo que o Vasco deve buscar aí 5 peças, né, até o início do Campeonato Brasileiro. Camisa 10 é prioridade, o Vasco está negociando com o volante também. Enfim, o Vasco deve trazer mais reforços aí para o Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente vai ouvir Maurício Barbieri, né, treinador do Vasco da Gama,
falou ontem após o jogo. Primeiro ele fez um balanço ali da partida, né, a derrota do Vasco, reclamou da arbitragem e também fez um balanço da temporada até aqui. Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo, no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos, não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Depois Maurício Barbieri explica a saída do Pedro Raul e a entrada do Ignaldo, que foi o movimento mais criticado, né, pela torcida, feito pelo Barbieri, apesar do Pedro Raul não estar bem na partida ontem. Enfim, colocar o Ignaldo não acrescentou muita coisa, né? Mesmo o Pedro Raul mal no jogo, ele ainda participava de alguma forma. E o Barbieri explicou que o Pedro Raul saiu por conta do cansaço. Confira. A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave, ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. E eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas. Foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro. Mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia, dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso. Bom, para finalizar, o Barbieri fala sobre a frustração do torcedor do Vasco, né? Mas aponta os avanços do trabalho do Vasco até aqui e também já dá uma projetada ali no Campeonato Brasileiro. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei e sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito
bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento, volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora, e aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então a gente tem duas frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Aí, esse foi o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, e agora a gente vai ouvir o capitão do Vasco, o zagueiro Léo, que colocou a cara para falar ali, né, após a derrota. E o recado do Léo foi simples: agora é hora de falar menos e trabalhar mais. Ele também comentou sobre Manu Capasso, né? Manu Capasso que foi bem nos dois jogos, mas acabou cometendo dois erros capitais, né, nesses dois jogos, que acabaram, é claro, ajudando a custar a eliminação do Vasco. Confira o que disse o zagueiro Léo. Na verdade, eu não queria estar aqui no momento de eliminação de novo, mas eu tô aqui pro que der e vier, cara. Eu tô aqui para momento bom, momento ruim. Tô aqui com esse grupo fechado em todos os momentos. Como ele também tá fechado com todo mundo, comissão técnica, a diretoria, tá todo mundo em prol do Vasco, né? Da Gama melhor cada vez mais, sabe? Não tem muito o que ficar fugindo, tem que vir aqui, né? Colocar a cara a tapa no momento bom, no momento ruim. E é por isso que eu tô aqui mais uma vez. Eu falo, é difícil encontrar palavras, é difícil falar nesse momento, mas a gente tá aqui porque deve para fazer o melhor pro Vasco. Sobre o Capasso. Eu fiquei muito feliz com o gol dele, sabe? Eu olhei para ele no campo, eu vi que ele estava emocionado, sabe? Eu consigo sentir essas coisas assim. Quando eu olhei para ele, eu vi que ele estava aquele, caraca, fiz o gol. Graças a Deus, né? Tirou aquele peso. Felizmente, a gente tá propício a isso, que joga lá atrás, né? Cometer o pênalti, acontece, faz parte. O que a gente tem que fazer agora é falar pouco, trabalhar mais e seguir trabalhando. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Hoje eu ainda volto aqui para falar mais, atualizar informações sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.